Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais uma aula de geometria analítica. Eu sou o professor Anderson. Hoje a gente vai estudar posição relativa de reta e plano. Então, que tipo de problema a gente vai estudar aqui hoje? Vão ser dadas uma equação de uma reta e uma equação de um plano. A gente precisa determinar como esses dois objetos estão em espaço, né? Nós temos três possibilidades, tá? A primeira é a reta pode estar contida no plano π. Tá? Então eu posso ter uma reta R contida no plano π. A reta R pode ser paralela ao plano π, tá? Então, ó, nesse caso, todos os pontos na reta R estão em π. Estão no plano, né? Nesse caso, nenhuma, tá? Nenhum ponto da reta R está no plano π. E a reta pode ser transversal ao plano π, ou seja, quando a reta fura o plano, tá? Então, na verdade, nesse caso, a interseção é um único ponto. Como vai funcionar essa análise? Eu vou apresentar dois métodos, tá? No primeiro que eu vou mostrar agora, eu vou supor que eu conheço a equação geral do plano. E no segundo método a gente vai supor que não conhecemos a equação geral do plano. Então assim, se você quiser todos os exemplos resolver da mesma maneira, que é o quê? Se eu não tiver a equação geral do plano, primeiro determinar a equação geral do plano e resolver, dá pra fazer assim, tá? Ou do segundo método também, né? No segundo método nós vamos pegar os vetores diretores, tá? Os dois vetores diretores do plano, comparar com o vetor diretor da reta. Quando eu tenho a equação geral, eu não consigo só bater o olho na equação e achar os vetores diretores, né? Bom, primeiro vamos voltar lá para esse teorema aqui, ó. A gente faz o seguinte, esse vetor U, né? Suponho que eu tenho um plano π dado por meio de uma equação geral desse tipo. Então essa equação U, ele é paralelo a esse plano. C somente C vale essa relação aqui, ó. AM mais BN mais CP igual a zero. Isso aqui é equivalente a dizer que esses dois vetores, né, U e ABC, né, que eu vou chamar de N. Então quem é o vetor N? Se meu plano π tem a equação AX mais BY mais CZ mais D igual a zero, o vetor N é o vetor ABC. Particular, sei lá, se o meu plano tem essa equação geral aqui, quem é o vetor N? Ele tem coordenadas 2, 1, 0, tá? Então é um número que multiplica o x na primeira coordenada, o número que multiplica o y na segunda coordenada e o número que multiplica o z na terceira coordenada, tá? Então, dizer que esse fixado um plano, né, de equação geral ax mais by mais cz mais d igual a zero, então dizer que esse vetor u ele é paralelo a esse plano equivale a dizer que esses dois vetores são ortogonais, né? Porque se você olhar essa conta aqui, ó, isso equivale a dizer que o produto escalar entre esses dois vetores dá zero, né? Mas isso é equivalente a dizer, né, que esse vetor N e o vetor U são ortogonais, tá? Então, né, se esse produto interno desse cara com esse cara aqui dá zero, é porque os vetores são ortogonais. Então, o vetor U é paralelo ao plano π, C e somente C. O vetor U e esse vetor N são ortogonais. Note que esse vetor N ele é perpendicular ao plano π, né? Qualquer reta que eu pegar no plano π, o ângulo dessa reta com esse vetor vai ser 90 graus. Então, devido a esse fato, né, que é importante aqui pra gente, nós vamos definir esse vetor N como sendo um vetor normal ao plano π, tá? Então, dado um plano π, uma equação geral ax mais by mais cz mais d igual a zero, o vetor N de coordenadas ABC é um vetor normal a esse plano, tá? Então o vetor normal ele vai ser essencial para determinar em qual desses três casos acontece. Então olha só, nesses dois casos, nesse primeiro caso a reta R está contida no plano π, e nesse caso a reta R é paralela ao plano π. Então olha os vetores diretor, o vetor diretor da reta R com o vetor normal ao plano.
nos dois casos eles são perpendiculares. Então, se a reta está contida no plano ou se a reta é paralela ao plano, o vetor diretor da reta e o vetor normal ao plano são perpendiculares, ou seja, o produto escalar deles, né, é igual a zero, ou de maneira equivalente, né, eles são perpendiculares. Então, nesses dois casos, ocorre isso. Tá? Terceira possibilidade, né, que é quando a reta é transversal ao plano π, né, como eu falei, é quando a reta fura o plano. Então, o ângulo que esses dois vetores fazem, ó, não dá 90 graus. Então, eles não são perpendiculares, ou seja, o produto escalar entre eles é diferente de zero. Tá? Então, a primeira coisa que você vai fazer no exercício, eu dei uma equação de uma reta e uma equação geral de um plano. Identificou o vetor normal? Identificou o vetor diretor da reta? Calcula o produto escalar deles. Se der zero, você sabe que a reta está contida no plano ou a reta é paralela ao plano. Se não deu zero, já acabou o exercício. A reta é transversal ao plano. Tá? Então, se o vetor R e o vetor N não forem perpendiculares, você já provou que a reta e o plano são perpendiculares, tá? Agora, se eu cair nesse... Se por escalar der zero, né? Ou seja, se o vetor R e o vetor N forem perpendiculares, um desses dois casos ocorre. Aí como é que a análise vai ser nos pontos? Se você olhar, a diferença desses dois casos é que, nesse caso, como a reta está contida no plano, todos os pontos da reta estão no plano π. E nesse caso, como a reta é paralela ao plano π, né? Nenhum ponto da reta R está no plano π. Então, para diferenciar qual desses dois casos ocorre, é simplesmente você vai pegar um ponto do plano, da reta, e testar se está no plano. Se você achou um ponto da reta que está no plano, é porque na verdade todos os pontos da reta estão no plano e consequentemente a reta está contida no plano. Se você achar agora outro caso, se você achar um ponto que não está um ponto da reta que não está no plano, então você acabou de mostrar que nenhum ponto dessa reta está nesse plano. Tá? Se nenhum ponto dessa reta está nesse plano, a reta é paralela ao plano π. Que é o segundo caso aqui. Ó. Então, primeiro passo, você foi lá e provou que o produto escalar ali do vetor diretor da reta R com o vetor normal ao plano π deu zero. Então, você sabe que ou a reta está contida no plano, ou a reta é paralela ao plano. Aí, o segundo passo vai ser o quê? Você vai pegar um ponto P da reta R, né? Ó, o P vem da R. Verificar se ele está em π ou não. Ou seja, substituir a equação pega as coordenadas do P, substitui a equação geral do plano e vê se ele satisfaz, né? Se é uma solução as coordenadas do ponto P. Se o P está no plano π, a reta está contida em π. Se P não está em π, então nenhum ponto está, logo eles são paralelos. Ok? Vamos fazer alguns exemplos então. Então vamos lá, exemplo A. Quero determinar a posição relativa da reta R e do plano π em cada caso. Primeira coisa, acha o vetor diretor da reta R. Como eu tenho as equações paramétricas, né? É só olhar os números que multiplicam o t, né? No caso é 1, menos 1, 1. Tá? Então, o vetor R tem coordenadas 1, menos 1, 1. E a gente tem que achar o vetor normal ao plano π. É só olhar o ABC, os números que multiplicam o x, o y e o z. Nesse caso são 1, 1, menos 1. Calculo o produto interno deles. Então, como o produto interno. Então vai dar isso aqui. 1 menos 1, 1 para o escalar, né? Falei produto interno, mas é produto escalar, estou querendo dizer. Então 1 vezes 1, 1.
menos 1 vezes 1, menos 1. 1 vezes menos 1, menos 1. Isso aqui dá menos 1, né? Que é diferente de zero. Então, quando o produto escalar não dá zero, é porque a reta é transversal ao plano π. Então segue que a reta R e o plano π são transversais. Então nesse caso acabou. Não precisa fazer mais nada, tá? Dependendo do exercício, se você quiser encontrar, né, a interseção, aí você resolve, igual a gente aprendeu nas aulas passadas, tá? Vamos lá para o exemplo B. Bom, o vetor diretor da reta R está aqui, ó, mais fácil ainda de ver, né? É o vetor 1, menos 1, 1. Então o vetor diretor da reta R tem coordenadas 1, menos 1 e 1. E o vetor normal, o plano π, então é só olhar aqui o x, o y e o z, né? Então tem coordenadas 1, 1, 4, né? Então, é o vetor 1, 1, 4. Desculpa, 1, 4. Eu olhei errado ali. É esse plano aqui, né? As coordenadas aqui, ó, são 1x mais 1y mais 0z, né? Então as coordenadas são 1, 1, 0. Aí calcula o produto escalar deles. Isso é 1 menos 1, 1, escalar 1, 1, 0. 1 vezes 1, 1. Menos 1 vezes 1, menos 1. 1 vezes 0, 0. Isso dá 0. Como o produto escalar dá 0, ou a reta e o plano são paralelos, ou a reta está contida no plano, tá? Então segue que R está contida no plano π, ou R é paralela ao plano π. Para decidir qual desses dois casos ocorre, vamos pegar um ponto da reta R, que aqui está fácil, né? É o ponto 1, 1, 0. Agora, seja P o ponto de coordenadas 1, 1, 0, um ponto de R. Agora, como? Então vem aqui nas equações e substitui, né? Na equação geral do plano π. Então a equação geral do plano π é x mais y menos 2 igual a 0. Então, x mais y menos 2 igual a 0. Vou testar o ponto P. Isso fica 1 mais 1 menos 2 igual a 0. Isso dá 0 igual a 0. Então é verdadeiro. Tá? Então, portanto, P pertence ao plano π também. Então achamos um ponto da reta R que está em π. Então, como só tem duas possibilidades, né? Ou todos os pontos de R estão em π, ou nenhum ponto está. E eu já achei um, né? A reta R tem que estar inteiramente contida no plano π. Agora, o item C. Eu caí naquela situação em que eu tenho a reta dada pela uma equação na forma planar. Então dá mais ou menos que dois jeitos bem simples. O primeiro é o usual aqui que a gente já está fazendo. Só que daí primeiro eu vou ter que encontrar uma equação
dessa reta em que eu consiga ver um vetor diretor dele, né? Então para isso a gente vai achar dois pontos e pegar a diferença para ser o vetor diretor, né? Então vamos chutar valores aqui. Se o x for 0, então a equação fica assim, ó. Menos y menos e igual a 5, menos 3y mais 2e igual a 0. Então vamos ver se essa equação tem solução. Da primeira equação, vai sair que o y é menos 5 menos e, né? Vou pegar esse aqui e vou substituir na segunda equação. Então, menos 3y mais 2e igual a 0. Isso implica que menos 3 vezes menos 5 menos e mais 2e é igual a 0. Então faz atributivo ali, menos 3 vezes menos 5 dá 15, menos 3 vezes menos e dá 3e, mais 2e é igual a 0. Então aqui você vai chegar que 5z é menos 15, consequentemente z dá menos 3. Agora você volta aqui, substitui o z, né? Então y é menos 5 menos e. Então o y fica menos 5 menos menos 3. Então o y dá menos 2. Portanto, um ponto da reta R é o ponto de coordenadas 0, menos 2, menos 3. Agora eu vou chutar y igual a 0. Se y igual a 0, então o sistema, né, vem aqui no sistema de equações da forma planar de R e coloca y igual a 0. Então fica 2x menos e igual a 5, x mais 2e igual a 0. Então 2x menos e é igual a 5, x mais 2e igual a 0. Da primeira equação, isolando z, a gente obtém que z é 2x menos 5. Substitui na segunda equação. Então x mais 2e igual a 0. Então x mais 2 vezes 2x menos 5 igual a 0. Então x mais 4x mais 10, isso dá 0. Desculpa, aqui é menos 10, né? Então 5x é igual a 10 e consequentemente x igual a 2. Se o x é igual a 2, né, volta aqui e substitui o x por 2. Então z é igual a 2x menos 5. Então a gente vai obter que z é 2 vezes 2 menos 5. E assim z dá menos 1. Então a gente encontrou, né, esse ponto aqui, ó, que eu vou chamar de B. Tem coordenadas 2, 0, menos 1. Isso aqui também é um ponto de R. Então o vetor diretor dessa reta é o vetor AB,
Então você faz 2, 0, menos 1, menos o vetor A. O ponto A, né? 0, menos 2, menos 3. Isso aqui vai dar o vetor de coordenadas 2, 2. Bom, menos 1 mais 3, menos 2, né? Desculpa. Menos 1 mais 3 é 3 menos 1 que dá 2. Então é o vetor 2, 2, 2. Ou 1, 1, 1, por exemplo. Você pode dividir tudo por 2 aqui, você tem outro vetor diretor. Então, vamos fazer então para o escalar entre o vetor diretor da reta R, né, que é o vetor 2, 2, 2, com o vetor normal. Quem é o vetor normal do plano π? Se olhar aqui, ó, são os coeficientes que acompanham o x, o y e o z. Então é 1, 1, 4. Então isso dá 2 mais 2 mais 8. Isso dá 12, que é diferente de 0. Então segue aqui. R e N não são transversais. Logo, R e π, a reta R e o plano π, né, são transversais. São transversais porque os vetores R e N não são perpendiculares. Tá? Então, não preciso fazer mais nada aqui nesse exemplo. Uma outra maneira que eu vou fazer aqui é calcular a interseção, tá? Agora a gente aprendeu. Se um plano... Agora vamos resolver de outra maneira. Se um ponto x, de coordenadas x, y, z, está na interseção, ele satisfaz essas três equações aqui, ó. Tá? Ou seja, a interseção, né, as coordenadas dos pontos que estão na interseção, né, vão formar o conjunto de solução do sistema que tem as três equações. Vamos lá. As equações então vão ficar 2x menos y menos z igual a 5, x menos 3y mais 2z igual a 0, x mais y mais 4z igual a 4. Bom, se você quiser resolver esse sistema, você vai encontrar uma única solução. Ou você pode usar a regra de Cramer. O que você faz? Você pega o determinante dos coeficientes aqui. Não sei se vocês já ouviram falar, mas se esse sistema tem solução única, então esse determinante aqui não pode dar zero. Quem que é o determinante com a matriz? Pega os coeficientes do x, é 2, 1, 1. Dos y, né? Menos 1, menos 3, 1. Do z, menos 1, 2, 4. Qual é o determinante? Então vai dar 6 vezes menos 24. Menos 2. Menos 1. Agora aqui dá 3, então troco o sinal, menos 3. Aqui dá menos 4, troco o sinal, mais 4. 2 vezes 2,
vezes 1 dá 4. Menos 4. Isso aqui vai dar... menos 30, né? Porque, ó, 4 é agora menos 4, então menos 24, menos 26, menos 27, menos 30, que não é zero. Então, como esse determinante não é zero, segue do teorema de Cramer, que o sistema ele é possível determinado, ou seja, possui uma única solução. Então, se o sistema tem uma única solução, né? R e π são transversais, porque a interseção só tem um ponto, tá? Uma outra maneira seria exibir a interseção. Você vem aqui, monta o sistema, pode perder lá no passado, né? Então, nesse caso, você resolve esse sistema. Então, eu vou deixar o exercício para vocês. Acha a solução. Então, só vai ter uma solução sistema. Isso vai indicar, então, que a reta e o plano são transversais. Bom, pessoal, agora para a segunda parte da aula, a gente vai querer continuar resolvendo o mesmo problema. Tem uma reta e um plano descrito por equações. Eu quero determinar a posição relativa à reta desse plano. Agora eu vou supor que eu não tenho a equação geral do plano. Eu tenho lá os vetores diretores, tá? Então, por exemplo, o exercício me deu a equação vetorial desse plano. Aí eu consigo deduzir ali os vetores diretores. Então, vamos analisar o vetor diretor da reta juntamente com os vetores diretores do plano. Se a reta está contida no plano, ó, esses três vetores são coplanares. Mesma coisa se a reta e o plano são paralelos. Ó. Quando você olha os três vetores, eles são coplanares. Né? Eu consigo vir daqui no plano em que eu representei U e V e representar esse vetor R também. Tá? E no último caso, que é quando a reta e o plano são transversais, esses três vetores não são coplanares. Então, nesse caso, R, U e V não são coplanares. Então, a primeira coisa que você vai analisar é isso. Se esses três vetores são coplanares ou não. Né? Então, você vai calcular o produto misto, né? Os vetores R, U e V. Se ele der zero, os vetores são coplanares. Se ele der diferente de zero, os vetores não são coplanares, tá? Então a ideia é verificar se essa igualdade ocorre ou não. Esse é o primeiro passo. Se essa igualdade não ocorre, é porque os vetores não são coplanares. Então você já conclui que a reta e o plano são transversais. Se aquele produto misto der zero, você conclui que ou a reta está contida no plano, ou a reta é paralela ao plano. Aí como a gente descobre qual desses dois casos ocorre? É só recorrer aquela mesma ideia. Nessa situação aqui, ó, se a reta está contida no plano, todo ponto da reta R está no plano. E nesse caso, nenhum ponto da reta R está no plano. Então a gente vai escolher um ponto qualquer ali na reta R e verificar se ele está no plano ou não. Se ele estiver, é porque a reta R está contida no plano. Se esse ponto que você testou não estiver no plano, né, é porque a reta não está contida no plano. Consequentemente, ela é paralela ao plano. Tá? Vou fazer uns exemplos aqui. Ó. Então, nesse caso, eu tenho a equação paramétrica de uma reta, tá? O parâmetro que eu chamei de T. E a equação paramétrica desse plano aqui, desse plano π. Tá?
Nesse caso nós temos que o ponto P de coordenadas 1, 1, 1 é um ponto da reta R. O vetor diretor da reta R tem coordenadas 3, 2, 1, né? E os vetores diretores do plano são 1, menos 1, 1 e 0, 1, 3. Menos 1, 1. E o outro vetor diretor eu vou chamar de vetor V. Coordenada 0, 1, 3. Então, primeira coisa, vou escrever aqui. Então, são vetores diretores de... Primeira coisa. Testa se eles são coplanares ou não. Então, faz produto misto desses três vetores. Ou seja, calcula o determinante da matriz de ordem 3 em que cada linha é formada pelas coordenadas de um desses vetores, né? Então, o vetor R é o 3, 2, 1. Vetor U é 1, menos 1, 1. Vetor V é 0, 1, 3. Vamos calcular o determinante aqui, ó. Então, vai dar... Aqui dá menos 9. Aqui, ó, dá 0. Aqui dá 1. Menos 9 mais 1. Agora, na diagonal secundária dá 0. 2 vezes 1 vezes 3 dá 6. Então, menos 6. Tem que trocar o sinal. E aqui 3 vezes 1 vezes 1 dá 3. Troca o sinal, menos 3. Então, isso dá menos 9, menos 9, menos 18. Mais 1, menos 17. Não é 0. Então, a gente conclui que esses três vetores... eles são coplanares. Então, pelo que a gente viu... Desculpa, eles não são coplanares. Logo, né? A gente pode concluir que a reta R e o plano π eles são transversais. Então, bem parecido com aquele primeiro método, né? Se eu provar que o produto misto não dá 0, já concluo direto que a reta e o plano são transversais, tá? Se você quiser encontrar o ponto de interseção, né, é só fazer o que a gente aprendeu na aula passada, tá? Uma outra maneira de fazer isso aqui seria o quê? A partir da equação do plano π, encontrar a sua equação geral. Aí resolve usando o primeiro método que eu ensinei agora há pouco. Também dá certo, tá? Agora o B. O exemplo B agora. Então a reta R tem o vetor diretor 3, 3, 0. E o plano π tem os vetores diretores 1, 1, 1 e 0, 0, 3. Então o vetor diretor da reta R é 3, 3, 0. Um dos vetores diretores do plano π é o vetor 1, 1, 1. E um vetor diretor do plano... O outro vetor diretor do plano π é o plano 0. É o vetor 0, 0, 0. Então vamos testar se eles são coplanares. Calcula esse produto misto. Ou seja, o determinante dessa matriz aqui, ó. 3, 3, 0, 1, 1, 1, 0, 0, 3. Bom, aqui dá 9, 0, 0.
Terminal secundária agora. Aqui dá 0. Aqui dá 9, então menos 9. Troca o sinal. E aqui dá 0. Então esse determinante é 9 menos 9 que dá 0. Logo, esses três vetores são coplanares. Logo, R, U e V, eles são coplanares. Como eles são coplanares, a gente conclui que a reta R e o plano π ou são paralelos, ou a reta R está contida em π. Logo, R está contida em π, ou R e π são paralelos. Então, vamos pegar um ponto então da reta R, né? Tá aqui, ó. 2, 2, 1. E testar se ele está em π. Esse aqui é um ponto de R. Então eu quero testar se ele está em π. Então vai lá. Na equação do plano π, no lugar do x coloca o ponto P. Então o ponto P pertence ao plano π. Sem somente ser P, se escreve como 1, 0, 1 mais K vezes 1, 1, 1 mais T vezes, acho que é 003, né? Então, se o P está no plano π, né, dizer que P está em π equivale a dizer que existe um K e T que torna essa igualdade verdadeira. Isso equivale a dizer que o P é 2, 2, 1, né? Então isso tem que ser igual a... Bom, do lado direito vai ficar na primeira coordenada. Então na primeira coordenada fica 1 mais K mais 0T. Então 1 mais K. Na segunda coordenada fica 0 mais K mais 0T. Então K. E na terceira coordenada fica 1 mais K mais 3T. Isso equivale então a dizer que, bom, tem que igualar coordenada a coordenada, né? Duas triplas iguais é porque as respectivas coordenadas são iguais. Então vai igualar a primeira com a primeira, a segunda com a segunda e a terceira com a terceira, tá? Só seguir as cores que eu pintei aí. Então, isso equivale a dizer então que 2 é da forma 1 mais K para algum número real K. Também pela segunda equação 2 igual a K. E a terceira equação sai que 1 é 1 mais K mais 3T. Claramente a equação não possui solução, né? Esse sistema de equações não admite solução. Pela equação aqui, a primeira, ó, o K é igual a 1, né? E pela segunda, K é igual a 2. Então não existe um par K e T que é solução para todas as equações simultaneamente, tá? Então, como esse sistema não admite solução, e o fato dele admitir solução equivale a dizer que P é um ponto do plano π, segue que P não é um ponto do plano π. Logo, a reta R não está contida no plano π, porque eu encontrei um ponto da R e não está no π. E a gente sabe que só tem duas possibilidades. Ou todos os pontos de R estão em π, ou nenhum está. Como eu já sei um que não dá, não tem como todos estarem. Então, só pode ser que R e π são paralelos. Bom, gente, para encerrar então, vamos terminar o exemplo 3. Ou o exemplo item C, né? Então aqui, ó, foi dada essa equação aqui, ó, da reta R e a equação vetorial do plano π.
né? Então a ideia, não parece, ó, mas a reta R, as equações ficam assim, ó, x menos 2y igual a 3 menos 2z mais y, que é igual a 2x menos z. Se quiser manipular e obter, sei lá, as equações paramétricas, você até consegue, mas vai dar um trabalhinho, tá? Porque você vai ter que colocar a primeira forma simétrica e tal. Não parece, mas isso aqui é a forma planar da reta R. Tá? Vou fazer o seguinte. Então, ó. Então x menos 2y é igual a 3 menos 2z mais y. Vou igualar esses dois e vou igualar esses dois também. Depois que 3 menos 2z mais y é igual a 2z menos 2x menos z. Tá? Então a equação de R, né, na forma planar, pode ser escrita assim, ó. X menos 2y igual a 3 menos 2z mais y. Também 3 menos 2z mais y igual a 2x menos z. Igualando a zero. Então a primeira equação fica x menos 3y mais 2z menos 3 igual a zero. A segunda equação fica 2x menos y mais z menos 3 igual a zero. Isso. Então, encontrar dois pontos aqui nessa reta R. Então, vamos chutar, sei lá, se o x for igual a zero, então o sistema aqui vai virar assim, ó. A primeira equação fica menos 3y mais 2z menos 3 igual a zero. A segunda equação fica menos y mais z menos 3 igual a zero. Então, se tiver solução a esse sistema, eu achei, né, um ponto da reta R. Então, vamos isolar vou isolar o z na segunda equação. Então, menos y mais z menos 3 igual a zero. Isso implica que o z é y mais 3. Vou pegar então e vou substituir esse cara aqui, ó, na primeira equação. Então, menos 3y mais 2z menos 3 igual a zero. Isso implica que menos 3y mais 2 vezes y mais 3 menos 3 igual a zero. Isso implica que menos 3y mais 2y mais 6 menos 3 é igual a zero. Então, menos y mais 3 é igual a zero. Então, daqui vem que y igual a 3, né? Agora pega isso e substitui aqui, ó, para achar o z. Então, o z é y mais 3. Então, isso implica que o z é 3 mais 3. Sem z é 6. Dá um ponto dessa reta, tem coordenadas 0, 3, 6. Portanto, né, o ponto, vou chamar de P, 0, 3, 6, é um ponto da reta R. Agora, vamos voltar aqui e achar um outro ponto, né? Eu vou chutar
Y igual a zero. Faz, na verdade. Você pode chutar qualquer coisa, né? Pode ser que você chute ali e não tenha um ponto com aquela coordenada. Aí você tem que chutar outro valor. Então aquele sistema ali. Então fica a primeira equação fica x mais 2z menos 3. Dois x mais z menos 3. Igual a zero. Então, isolando x na primeira equação, sai que x é igual a... Deixa eu copiar ela aqui. Então, a primeira equação é x mais 2z menos 3 igual a zero. Então, x é 3 menos 2z. Então, vamos na segunda equação, vamos no lugar do x colocar 3 menos 2z. Então, 2x mais z menos 3 igual a zero. Isso implica que 2 vezes 3 menos 2z mais z menos 3, isso dá zero. Bom, isso aqui implica que 6 menos 4z mais z menos 3 igual a zero. Bom, aqui 6 menos 3, 3. Menos 4z mais z menos 3z. Então 3 menos 3 é igual a zero. Então só pode ser z igual a 1, né? Aí você volta aqui, ó. Z igual a 1, só chegar aqui x igual a 1 também, né? Então x é 3 menos 2z. E o z é 1. Então isso implica que o x é 3 menos 2 vezes 1. Então x igual a 1. Então o segundo ponto que nós encontramos tem coordenadas 1, 0, 1. Portanto, o ponto Q tem coordenadas 1, 0, 1. É também um ponto da reta R. Aí, um vetor diretor da reta R vai ser o vetor PQ, que a gente calcula fazendo as coordenadas de Q menos as coordenadas do P. Coordenadas do P estão aqui, ó, 0, 3, 6. Isso dá o vetor 1, menos 3, menos 5. Então agora eu tenho o vetor diretor da reta R. E eu tenho aqui, ó, o vetor diretor, os dois vetores diretores dentro do plano π. Né? 1, 1, 2, 1, 0. Então vamos calcular o determinante, né? Para determinar se esses três vetores são coplanares ou não. Ou seja, a gente calcula o produto misto dos vetores R, U e V. O I e V são os vetores diretores do plano π, tá? Então esse aqui é o determinante. Essa matriz aqui, ó. 1, 1, 1, 2, 1, 0, 1, menos 3, menos 5. A ordem nas linhas que você coloca não tem problema, tá? Mas você vai conseguir mudar o sinal desse determinante. Mas o fato dele ser 0 não altera, né? Então aqui, ó. 1 vezes 1 vezes menos 5 dá menos 5. Um vezes 0 vezes 1 dá 0. 1 vezes 2 vezes 3 dá 6. Menos 6. Que é 2 vezes menos 3, né? Um vezes 1 vezes 1 dá 1. Troca o sinal, menos 1. 1 vezes 2 vezes menos 5 dá menos 10. Troca o sinal, isso aqui dá mais 10. 1 vezes 0 vezes 3, 0. Então aqui a conta vai dar menos 12, menos 2, né? Que não é 0. Né? Então como esse produto misto não deu 0,
segue que o vetor U, que é o vetor 1, 1, 1, o vetor V, que é o vetor 2, 1, 0, e o vetor R, que é o vetor 1, menos 3, menos 5, não são colineares. Logo, a reta R e o plano π, eles são transversais. Acabou o exercício, né? Se você já provou que são transversais, não precisa fazer. Não tem um segundo passo pra gente fazer, tá? Bom, gente, a aula de hoje vai ficando por aqui então, tá? Na próxima, a gente vai fazer um estudo parecido agora para planos, tá? Então, a gente vai pegar duas equações de dois planos e determinar a posição relativa deles. Ok? Até lá então.